Estamos começando mais esse podcast Bacon. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? Tudo certo. E também o Bruno. E aí, bora pra mais um. E hoje, tema top, hein? David de volta, vamos que vamos. Hoje a gente começou mais suave, né? Musiquinha mais tranquila. Pois é. E é isso. Estamos com ele aí, né, senhoras e senhores, David Panceira, o quarto membro aqui do Bacon Podcast. Seja bem-vindo de volta, David. Opa, muito obrigado. Peguei um sabático aí por um tempo, mas estou de volta aqui, pessoal. É um prazer enorme estar aqui novamente. Não, e eu vou ter que falar, esse sabático teve um motivo muito grande, um motivo muito importante, um motivo sério, que o Lucas vai me falar, vai deixar link, vai tudo isso aí. É verdade, é verdade. Esse canal do YouTube aí, né, Lucas? Conta pro pessoal aí. Pois é, então, o David começou finalmente com o canal do YouTube. Finalmente. Por livre e espontânea pressão, né? Principalmente do Bacon aqui, né? Na verdade já existia, né? O canal já existia, tinha piada lá da sua avó, né? Exatamente. Mas agora sim, tô lá com a proposta, ao menos, né? Não sei se eu vou conseguir cumprir isso, mas a proposta existe. De ao menos uma vez por semana ter um vídeo lá no canal, toda segunda-feira. E vamos nessa, né? Os temas são variados aí. Eu nem sei definir que tema é o meu canal do YouTube ainda direito, assim, porque eu tô falando que me dá na telha lá. Igual Bacon, tá tudo certo. É isso aí, né? Muito bem, então o link aqui, vou deixar o link aqui na descrição. Né? A gente sempre deixa o link desse canal, agora não vai ter só piada, já tem já algum conteúdo lá que o David aí já desenvolveu, certo? E também para você encontrar ele ali nas redes sociais, a gente vai deixar também o link aqui para facilitar o caminho, né, dos nossos ouvintes, como nós sempre fazemos aqui no Bacon, certo? E também, se você não segue a gente, vai lá no Instagram, @BaconPodcastPR, e também vai no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, vai ajudar bastante. Os links também estão aqui embaixo aqui desse vídeo, desse episódio, na descrição você consegue encontrar, certo? E esse episódio, ele está indo ao ar aí na sexta-feira, né? Nós estamos gravando na quarta, então ele não vai ao ar na quarta, né? Ele vai ao ar na sexta-feira. Na verdade, farei o possível para que ele vá ao ar na quinta-feira, né? Então, espero que você já esteja nos ouvindo aí na quinta-feira. Porém, os nossos episódios, eles chegam sempre nas quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos no YouTube e depois da meia-noite ali nos outros agregadores de podcast. Se você quiser nos ajudar com algo a mais, vai lá no apoia.se/baconpodcast. E hoje nós estamos aí com um tema interessantíssimo, né? Que a gente já tá tentando desenvolver já um tempinho aí com o David. Lá atrás eu já falava com ele já sobre, a gente já gravou outros episódios até então. Mas finalmente chegamos, né? E hoje a gente vai ouvir um pouco aí, inclusive sobre o processo de conversão do David, né? Que é bem interessante também. Exatamente. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhem mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, esse episódio ele é um pouco diferente, né? O Lucas introduziu um pouco sobre isso, mas é interessante porque hoje o episódio é sobre conversões. Então, a gente, né, vai falar principalmente de conversões de algumas pessoas muito importantes, né, ali que aconteceram no século XX. Pessoas que, com a sua conversão, vieram a mudar a vida de muitas pessoas, se tornaram exemplo de conversão para muitas pessoas.
E aí, com isso, também a gente vai falar da conversão do David também, que é bem importante para nós, porque ele está aqui no Bacon, essa conversão faz parte do Bacon Podcast. Então, senão ele não estaria aqui gravando esse monte de coisa com a gente, né? Então, é verdade, a gente vai falar um pouco sobre... então, mas é verdade. A gente, às vezes, não a gente acaba não prestando muita atenção o quanto uma única conversão, uma única alma pode fazer a diferença, né? Então, é muito interessante falar sobre isso, e até para entender como se dá esse processo de conversão. Porque, claro, a gente vai desenvolver muito mais isso daqui para frente, mas às vezes a gente vê pessoas que se converteram, que tiveram uma experiência religiosa e, assim, sentimentalmente, da noite pro dia, resolveram mudar de vida. Mas será que, de fato, isso é uma conversão? Como que se dá, de fato, uma conversão profunda, né? Aquele encontro com a verdade. Será que um mero sentimento ele é suficiente? Então a gente pode falar um pouco sobre isso também, né? Aí, perfeito, né? E vamos falar de um livro também, né? Então, que inclusive o David pegou ali na prateleira dele. Exatamente, David, por favor, mostre. O Lucas é atento, né, cara? Isso que eu gosto aqui, o pessoal é atento, né? Esse livro aqui, ó, Convertidos Literários, do Joseph Pearce. Exatamente. Muito bom. E nós queremos hoje falar um pouco sobre o autor, falar um pouco sobre o livro, falar um pouco aí sobre a mensagem central desse livro, essas conversões, né, como o Bruno disse, e como o Bruno disse também, da experiência do David. Então, David, para começar, vamos lá, vamos começar. Antes de entender qual foi o objetivo do Pearce, né, com esse livro, né, com essa narrativa aí que ele construiu nesse livro e tal, o pano de fundo da sociedade, essa sociedade secularizada e tal. Acho que seria interessante a gente apresentar um pouco o autor, né, como a gente estava dizendo aqui nos bastidores, principalmente esse podcast aqui que gosta muito de falar de Tolkien, né, da obra do Tolkien, gosta muito de tratar temas relacionados aí ao imaginário, enfim, né, acho que Joseph Pearce também tem muito a ver com tudo isso, certo? E ele também é um autor desse livro, então seria interessante a gente entender um pouco da história dele, né, e também como que se deu o processo de conversão dele. Tá certo, não, ótimo, excelente, né? Bom, o Joseph Pearce, né, para quem não conhece o Pearce, pode ver ele naquele documentário da Brasil Paralelo, né, que foi publicado, que é Guerra do Imaginário. Então, no qual eu também estou presente lá, né? Não sei se vocês me viram por lá, mas eu tô lá também, né? E o Pearce aparece lá também comentando sobre Tolkien, Chesterton e C.S. Lewis. Eu diria que o Pearce, hoje, né, do ponto de vista digamos assim, de divulgador de literatura, é um dos maiores representantes desses três grandes autores, de Chesterton, Lewis e Tolkien, né? Ele tem livros, inclusive, somente sobre eles. Eu tenho um aqui, que é uma biografia do Chesterton escrita pelo Pearce, né? Que é Sabedoria e Inocência, que é muito bom, inclusive. Vale super a pena. E desculpa o merchan aí, mas tem lá na minha livraria, na livraria da família Panceira, para quem quiser, tem esse livro lá, tá? E o Pearce... Deixarei o link aqui também. Pra ótimo. Acessar aí a livraria Família Panceira. Ótimo. O Pearce, ele é um crítico literário, né? Então ele tá... só que é um crítico literário que eu diria que é um pouquinho diferente a sua abordagem. Enquanto você tem críticos literários como Northrop Frye, né? Lionel Trilling, entre outros, né? Famosos aí do século XX, que fazem, de fato, uma espécie de literatura comparada e coisas do tipo. O Pearce, ele também faz isso, né? Mas com um pano de fundo teológico muito forte, que é diferente do que o Frye faz, do que o Trilling e do que a grande maioria dos críticos literários, o George Steiner, né, e tantos outros aí fazem. O Pearce, ele tem sempre essa pegada teológica, tanto na biografia dos autores que ele está analisando, quanto nas suas obras. Ele tem uma série de livros publicados, né, e muitos deles contando ou analisando a obra desse ponto de vista teológico. Do Senhor dos Anéis e do Hobbit, por exemplo, tem vários, né? Tem um que é Bilbo's Journey, que ele traça vários elementos. Eu não sei se tem tradução em português esse, tá? Mas seria mais ou menos a jornada de Bilbo, né?
Então, eu não sei se tem uma tradução em português. Se tiver, você depois, Lucas ou Bruno ou Fernando aí, mande o link aí pro pessoal, né? Mas que ele traça, então, uma jornada meio que espiritual do Bilbo, né? Então, o Percy, ele tem essa característica muito forte. Mas por que ele tem essa característica muito forte enquanto crítico literário? Porque ele próprio é um convertido, né? Ele é um inglês, um autor inglês, que era, na sua juventude, hooligan. Ele conta isso. E tem algum vídeo do YouTube dele contando isso, assim, que é engraçado. Ele contando que ele era um hooligan, participava de gangues e tudo mais. E lendo esses autores, que depois ele virou crítico deles, né, especialmente Chesterton, Lewis, Tolkien e tudo mais, ele acabou se convertendo, né, sendo influenciado, né, e se convertendo à Igreja Católica. E isso impactou profundamente a vida dele, tanto que ele mudou os seus interesses de crítica literária para esse outro viés. Então é um autor que vale muito, muito a pena, é jovem, tá vivo ainda, se eu não me engano, hoje ele mora nos Estados Unidos, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele mora lá, não mora mais na Inglaterra. Ele é um dos principais colunistas daquele site americano que é... Como é que é? Como é que é? Imaginary Conservative, alguma coisa assim, vocês conhecem ou não? Sim. Imaginative Conservative, algo assim, deixa eu ver o site. The Imaginative Conservative. Isso aí. Então, ele é um dos principais colunistas desse site, né? E tem vários artigos interessantíssimos dele lá sobre, principalmente, assim, você vai achar muita coisa, Tolkien, né? Então é um tolkieniano nato, que sabe muito de Tolkien, realmente sabe muito de Tolkien, da obra de Tolkien, da vida de Tolkien. É um biógrafo, ao mesmo tempo, escreveu, como eu falei, mostrei agora aqui, uma biografia de Chesterton, ao mesmo tempo que sabe muito de Chesterton, e também de C.S. Lewis, né? Então, esses três autores principalmente. E Shakespeare também, ele tem uma digamos assim, uma descrição teológica, né, da obra shakespeariana, que é maravilhosa, vale muito a pena para o pessoal que tem interesse, assim, nesse aspecto, né, principalmente. Porque assim como você pode olhar para a história, né, de um ponto de vista ateológico, digamos assim, você pode olhar para a literatura, ou para uma história literária, que é uma espécie de história, né, digamos assim, de um ponto de vista teológico também. Só que para nós cristãos e para todo mundo que crê em Deus, né, sabe que a história só pode ser plenamente compreendida quando o plano teológico é colocado no jogo. E o Percy, ao fazer isso com as análises literárias, é como se ele estivesse penetrando uma dimensão de profundidade, né, que é inacessível para os seculares, né, e que, portanto, vale muito a pena ler. Então eu recomendo fortemente que todos leiam o Percy, porque ele é fenomenal. Eu tenho outro livro dele aqui, que é Literatura, o que todo católico deve saber, né? Ele tem uma indicação de obras aqui, é muito, muito bom, vale a pena. Então, é dele que a gente vai falar, né? Então vamos falar desse livro, Convertidos Literários. Maravilha, né? Já dá para entender um pouco sobre o autor. E agora sim, né? Vamos contextualizar, então, qual foi a intenção dele, qual é a época que ele retrata nesse livro, né? E quais são os autores ali que ele seleciona. É claro que tem um motivo dele selecionar esses autores, né? Uhum. Bom, eu acho que, assim, a principal mensagem do Percy nesse livro, né, é mostrar que, assim, ele está analisando o século XIX, né, em diante, e século XX, principalmente esses dois séculos. E esses dois séculos dentro da literatura, ele foi marcado por um profundo modernismo literário, né? Tanto que os autores que ele analisa aqui, dois deles, por exemplo, o Evelyn Waugh e o T.S. Eliot, né, são ambos modernistas, né? São autores desse movimento literário, né, digamos assim, amigos de Virginia Woolf, né, por exemplo, que também era uma modernista.
E só que é uma característica comum, né, nesse período da história. É um secularismo e um ateísmo pujante, tomando conta da cultura, né? Que já não é, digamos assim, não nasce nessa época, não é uma coisa que, uma cosmovisão que nasceu nesse período, né? Mas é uma cosmovisão que começa a penetrar mais fortemente na classe intelectual nesse período, né? Então, antes você tinha poucas não tinha, digamos assim, não tinha muita profundidade de penetração na classe intelectual dessa cosmovisão mais secular, nihilista, desprovida de sentido, e ateísta, né, em certo sentido. Mas nesse período que o Percy está analisando, isso está acontecendo. E apesar desse movimento, né, muitos autores da literatura que ele está analisando, do mundo anglo-saxão principalmente, acabam retornando a uma espécie de tradicionalismo. E o engraçado é que ele começa o livro, né, o primeiro autor que ele analisa nesse livro, não sei se você lembra lá, Lucas, mas é o Oscar Wilde, né? Ele começa analisando a vida do Oscar Wilde, né? E o Oscar Wilde é daquela corrente de autores de Oxford, né? E que teve uma vida Dorian Graysiana, né, vamos dizer assim, uma vida realmente como Dorian Gray, né? Não sei se todo mundo que ouve esse podcast já leu ou assistiu o filme é muito ruim, né, mas tem um filme ali, né, do Dorian Gray, ou já leu o livro, né, o Retrato de Dorian Gray, que tem lá, mas uma sinopse muito breve do livro, né, do Dorian Gray, é que o livro conta a história de uma personagem chamada Dorian Gray, que tem um determinado amigo que começa a influenciar ele. Ele é, digamos assim, uma pessoa que está com uma espécie de puritanismo nele, né, pujante nele e tal, e começa a encontrar um amigo boêmio da vida boa, carpe diem e tudo mais, né? E esse amigo começa a influenciá-lo, né, a frequentar festas e etc, e apresenta um outro amigo para ele, que é um pintor. Tô quase contando o livro inteiro aqui, era para fazer uma sinopse breve, né, mas tô contando o livro inteiro. E esse pintor, ele pinta um retrato do Dorian Gray, né, e o que ele acontece? Nessa pintura, Nessa pintura é como se a alma do Dorian Gray fosse transferida, né, e, digamos assim, a alma no seu aspecto moral, tá, fosse transferida para aquela pintura. E o Dorian Gray, então, ele começa, por influência desse seu amigo, ele começa a cair, de fato, na gandaia. Cair no mundo da loucura, né? No mundo da luxúria pura. E fazer loucuras e mais loucuras. E guarda as 7 chaves, essa cópia do seu quadro, né, da sua alma moral, digamos assim, na sua casa. E à medida que ele vai apodrecendo moralmente pelos pecados da luxúria, pelos pecados da carne, né, ele vai ficando mais belo. Só que o quadro, a alma moral dele, vai apodrecendo. Então é como se ele tivesse encontrado um portal para transferência da podridão moral que ele estava vivendo. Olha, não tá afetando aqui, eu tô belo, eu tô maravilhoso, mas tá apodrecendo ali a minha alma moral, e eu encontrei um meio de canalizar isso para um quadro ali, que não sou eu. Uma fuga, né? Bom, eu não vou contar o final da história e tal, mas é muito interessante o que acontece. Mas o que é interessante, né, que o Percy nota e tudo mais, é que esse livro, e também eu enxergo dessa forma, né, eu enxergo esse livro meio que como uma biografia do próprio Oscar Wilde, né? Que o Oscar Wilde, ele sempre flertou com o catolicismo. Sempre. Ele teve sempre aquele flerte, mas ele não conseguia, de fato, largar os seus pecados da carne, né? E teve uma vida, digamos assim, não exemplar, né? A vida dele, de fato, foi uma vida promíscua, etc. E assim, largado, né, no carpe diem total.
Mas a tensão estava sempre lá, tanto que ele conversava com sacerdotes, ia lá e falava com amigos católicos e tudo mais, estava sempre lá aquela tensão. Mas a alma dele, a alma moral, apodrecendo, e ele naquela vida promíscua e tudo mais, né? Ele virou um símbolo disso no mundo, mas o que o Percy chama atenção é o que acontece no seu leito de morte, que é uma conversão. Então o Oscar Wilde, graças a Deus, né, encontra a resolução daquela tensão que ele escreve no livro O Retrato de Dorian Gray, que é a sua própria vida, né, digamos assim, no leito de morte. Ainda antes, né, de ir para a danação eterna. Graças a Deus, né? Deus deu essa chance a ele. E ele consegue, então, portanto, se converter. E o Percy abre esse livro, né, Convertidos Literários, com ele, né, para mostrar justamente esse contraste, esse ponto que ele quer fazer no livro. Ou seja, de que mesmo essa vida nihilista, né, que você busca um sentido nos seus prazeres, ela vai te levar a um retrato de Dorian Gray, entende? E que muitos autores do século XX, literários, que ele cita, tem o T.S. Eliot, tem o Chesterton, né, tem o C.S. Lewis, o próprio C.S. Lewis, que ele comenta no livro. Não convém a gente comentar de cada um dos autores que se converteram, porque senão, para isso exigiria um podcast para cada, né? Mas convém falar algumas coisas, sim. Então, por exemplo, nessa época aí, esses autores, então, como eu falei, o Wilde mostrando que essa vida levada ao nihilista, né, que levada aos prazeres, achando que o sentido da sua própria vida está nos prazeres mundanos, uma vida secular e profunda, com um pensamento profundamente secular, né, e hedonista, não conseguiu atribuir sentido à vida do Wilde. E foi isso exatamente que muitos autores dessa época do modernismo perceberam. Que aquela vida desprovida de sentido, aquele nihilismo absurdo que eles estavam abraçando, não fazia sentido, né? Era uma espécie de terror, né, digamos assim, né? Que eles enfrentavam uma realidade crua e nua e que desprovia o sentido total, inclusive do próprio trabalho que eles estavam desenvolvendo, né? E aí tem duas conversões que são interessantes. A conversão de T.S. Eliot, né, o famoso poeta do século XX, né, escreveu The Wasteland, acho que se não o maior, né, poeta do século XX, né, T.S. Eliot. E um modernista, ele estava inovando na poesia, ele sempre inovou na poesia, o Eliot, né? E o Evelyn Waugh, né? Evelyn Waugh também é outro ali que inovou na sua maneira de escrever romances, etc. Era um romancista. Mas ambos eram amigos da Virginia Woolf. E a conversão de ambos escandalizou a Virginia Woolf, né? Ela chegou a escrever em carta para um amigo, né? Depois de uma entrevista que ela fez com o Eliot, né? Ela fez uma entrevista com o T.S. Eliot, e o T.S. Eliot contou sobre a sua conversão. O Eliot se converteu ao anglo-catolicismo e estava frequentando a igreja, etc, etc, etc. Então, ela lhe escreveu para o seu amigo, contando ao seu amigo e dizendo que eu tive a maior, a desgraça da minha vida e conversa envergonhada, né, nessa entrevista com o Sr. Eliot, algo assim, mais ou menos por aí, assim, que pode ser chamado morto para nós, né, nós do círculo literário modernista em que a Woolf participava, o Eliot também, etc, né. A partir desse dia ele pode ser declarado morto para nós. Aí ela continua assim, ele se tornou um anglo-católico, veja isso, ele se tornou um anglo-católico, olha que loucura, ele se tornou um anglo-católico, crente em Deus, né, e na imortalidade, e ele até vai para a igreja, cara, olha isso, né? Então ela ficou escandalizada, e não foi só ela, né, os jornais da época noticiaram a conversão desses dois autores, né?
porque eles eram muito importantes. A conversão desses dois autores para a época foi mais ou menos, né, claro, dadas as devidas proporções, assim, né? E também maneira como a notícia é espalhada, mas foi mais ou menos como a conversão de São John Henry Newman, né? Quando John Henry Newman se converteu, escandalizou a Inglaterra, né? Escandalizou o mundo anglo-saxão. Porque, poxa, um cardeal daquele naipe, né, anglicano, um bispo anglicano daquele naipe lá, etc., se tornar católico, assim, foi um negócio que realmente escandalizou. E o Newman levou uma geração. Eu acho que, e o Percy, inclusive, coloca esse ponto, né? A conversão do John Henry Newman, né, e os seus escritos, o poder da sua escrita a partir da sua conversão, contribuiu e muito para a conversão que veio no que ele descreve no livro, desses convertidos literários, tanto de Chesterton, quanto de Eliot, quanto de Evelyn Waugh, quanto de, sabe, todos esses, C.S. Lewis e tudo mais. Ou seja, Newman é, digamos assim, um condutor das almas literárias, né, do mundo anglo-saxão. Newman se converte, acho que em 1845, né? Então a gente está falando aqui da final do século, desses autores, no final do século XIX, e final e século XX, né, como um todo. Então isso, assim, o Percy nota que, poxa, esses caras não encontraram no modernismo o sentido para sua vida. Não era na inovação e naquele progresso. O verdadeiro modernismo estava no tradicionalismo. Entende? Então, a verdadeira inovação das suas vidas, nas suas vidas estava no tradicionalismo. E isso impactou, obviamente, toda a sua escrita, toda a sua maneira de escrever, a sua relação com a escrita também. Pode falar aí, Lucas. Estava se preparando para dar o bote. Não, eu queria comentar sobre pontos assim que são cruciais na conversão, né, do T.S. Eliot e também no como é que é o nome do outro? Evelyn Waugh. Isso, Evelyn, exatamente. Que o T.S. Eliot, ele foi uma questão assim de querer buscar a ordem, né? Exatamente. Em meio ali ao caos que representava ali a modernidade. E o Evelyn foi diante ali de uma crise pessoal, né? Um problema ali, um problema pessoal. E interessante, né? Como que são caminhos diferentes, mas que no fundo são iguais, né? Porque no fundo é a confusão. É a busca pela ordem em meio à confusão, né? Em meio à desordem. Como a ordem, o ser humano se atrai à ordem, né? Porque o ser humano se atrai à verdade, né? Porque o ser humano é ordenado, né? O que é a ordem? Você já pensou, não? Isso? Aí, ó, pergunta de prova aí de Enem, cara. Aproveitando que passou o Enem, cara. Pô, David, deixa de ser chato, cara. Ficar fazendo pergunta nessa hora aqui. Não, mas aí, ó. Ordem, assim, você tem um conjunto de coisas, né? Um arranjo de coisas que ele se dá de acordo em uma unidade. Primeiro, toda ordem ela é unitária, então você percebe que existe um arranjo de coisas. Mas por que uma mesa está ordenada? Tem um computador, tem um outro computador, tem uma outra peça, etc, etc. E tudo isso compõe uma unidade que a gente chama mesa ali. Então é uma coleção de coisas ordenadas em uma unidade, harmonia, né? Ou uma coleção de coisas colocadas em uma unidade de acordo com algum princípio. Então tem algum princípio que faz unitar. No caso aqui, a mesa, né? O princípio é, digamos, a mesa e a sua finalidade, que eu sente aqui, consiga trabalhar. Se tiver trocentos livros para cá e etc., não tem ordem, não tem ordenação, porque não satisfaz essa definição. E o mundo moderno, como um todo, é isso, né? Ou seja, ele não tem unidade, é um mundo que não tem unidade, e que, portanto, não tem ordem, né? A ordem necessariamente implica em unidade. Então, é um mundo que não tem unidade, e, mais ainda, ele não está colocado de acordo com algum princípio. É o não princípio. Para onde não ir. Né? Ou seja, é o progresso pelo progresso. É o tal do progressismo exacerbado, né? Que não tem um direcionamento, que o Chesterton viu isso e criticou muito. Ou seja, poxa, não faz sentido você falar em progresso se você não tem um fim determinado, você não tem um fim para onde ir. Eu só progrido em relação a alguma coisa, né?
E o mundo moderno tem essa característica de progredir sem um fim determinado, sem essa relação em alguma coisa. E, de fato, esses autores, eles perceberam justamente isso, né? Eles começaram a perceber que eles precisavam buscar, porque essa ordem faz parte, porque nós somos ordenados, nós estamos com um conjunto de partes aqui, arranjados em uma unidade de acordo com algum princípio. Esse princípio é alcançar a nossa finalidade. Qual que é a nossa finalidade? Contemplar Deus. É interessante Pode falar. isso tudo que você está falando, David, e até daquilo que o Lucas falou, porque a primeira coisa que vem à mente conforme a gente vai ouvindo a história da conversão desses homens é que, mas espera aí, se o mundo modernista ele não satisfaz, né, se esse pensamento que estava tão latente no século XX não satisfaz, por que a gente vê só alguns pontos de conversão, enquanto que a massa como um todo está se tornando cada vez mais moderna, cada vez mais nihilista, cada vez mais desordenada, né? E aí, dentro dessa sua fala, já vem um pouco da luz dessa resposta, né? Que no fundo, eles estavam buscando a ordem, eles estavam buscando o sentido, eles estavam buscando a verdade. Exatamente. Então, Exatamente. o que eles têm em comum, além de ser grandes escritores? É que todos eles, para se tornarem grandes escritores, eram grandes intelectuais. Eles buscavam conhecer, eles buscavam entender. E não tem como alguém que busca verdadeiramente a verdade não se encontrar com ela, né? Eu acho que esse é o cerne da coisa, né? Porque a finalidade, no final das contas, ela, né, essa ordem, esse o porquê das coisas, eles vão desembocar sempre no mesmo lugar. E esses homens estavam dispostos estavam abertos a isso, né? Porque existem grandes escritores no século XX que não se converteram, grandes intelectuais no século XX que fizeram, né, que trouxeram pensamentos medonhos para a humanidade. Existem. Mas eles estavam buscando o quê, no final das contas? A verdade, a desenvolver aquilo que era um pensamento ordenado, um pensamento que de fato quer conhecer a verdade, custe o que custar? Ou estavam dispostos a escrever e a pensar e sacrificar, custe o que custar, pelas suas próprias ideias, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Então, Exatamente. Alguns estavam dispostos a sacrificar tudo pela verdade, outros sacrificar a verdade pelas suas próprias ideias, né? Eu acho que aqui a gente vê uma grande diferença. Exatamente, Bruno. Muito boa colocação, né? É isso mesmo, assim, tipo, você tem esse ponto de que esses caras buscam, e quando você faz isso, né? Quando você busca genuinamente a verdade, como vocês vão perceber depois na minha própria conversão, a história que eu vou contar, isso vai desaguar, e não tem como não desaguar naquela que é a fonte e a própria verdade, né? No Logos, a razão última de todas as coisas. Não tem como não cair lá, não tem como. Inclusive o Evelyn Waugh escreveu para um amigo padre protestante 8 dias antes da sua conversão. Ele escreveu algo como o seguinte: olha, eu me dou conta agora de que o catolicismo, que é a Igreja Católica, né, ela é a única forma genuína de cristianismo. E também que o cristianismo é essencial, né, e formativo, né, essencial e formativo da cultura ocidental. Ou seja, aquilo que ele estava vivendo, que ele chamava de cultura ocidental, ele percebeu onde que estava a fonte. Ele é um europeu por causa do cristianismo. Poxa vida, é isso, entende? E ele se deu conta disso. Isso teve um profundo impacto na vida dele, né? Do Evelyn. E que o levou à conversão 8 dias depois. Isso aí ele escreveu para um amigo padre jesuíta que ele tinha 8 dias antes de se converter. E a sua conversão ocorreu 2 anos depois do T.S. Eliot. Né? Então, ou seja, esses caras, né, eles perceberam e começaram a perceber que a solução, né, ou digamos assim, o preenchimento que eles buscavam, talvez até inconscientemente, né, aquele mundo moderno que eles estavam vivendo não ia satisfazer, não tinha como. E isso leva a uma mudança, uma conversão, imagina uma conversão na direção, né? É isso, você tá mudando de direção, de fato. E leva essa mudança de direção deles e que transforma o século XX como um todo. Porque a conversão do Chesterton, por exemplo, o conjunto de escritores que o Chesterton influenciou e ainda influencia, assim, é enorme. Agatha Christie foi influenciada por Chesterton. E, inclusive, se converteu.
Então, nessa trajetória de convertidos literários, né, eu acho uma personagem que merece bastante destaque também, que provavelmente vocês já devem ter falado aí dele muito, né, nos seus podcasts e por aí, né, é o G.K. Chesterton, né. A conversão do Chesterton é algo assim que impacta profundamente o cenário literário e o cenário intelectual, né, do mundo anglo-saxão e agora, né, não só naquele tempo, mas agora também o nosso mundo brasileiro. Eu conheço pessoas que se converteram por causa de Chesterton, né, que foram impactadas pelo trabalho de Chesterton. Eu sou uma delas, inclusive, né? Ou seja, o que o Chesterton começou a escrever, já antes da sua conversão ele tinha essa busca. O Chesterton tinha, como o Bruno falou, essa busca genuína pela verdade já inserida nele ali, né? Ele estava lá e realmente buscando a verdade e tudo mais. Mas o Chesterton leva a conversão de gente como Agatha Christie, né? C.S. Lewis, influencia Tolkien, sabe? E uma gama de outros autores. Neil Gaiman é influenciado por Chesterton. Neil Gaiman, cara, entende? Inclusive... É verdade. Inclusive, aliás, isso até é uma coisa que, tipo, poxa, tomara que o Chesterton coloque algum esboço de sanidade na cabeça desse cara, né? Algum dia na sua vida ainda. Mas o Neil Gaiman, inclusive, no Sandman tem um personagem que se chama Gilbert. Tem o Gilbert, né, em homenagem a ele. Né? Em homenagem ao Chesterton, exatamente, né? Então, ou seja, tem uma porção de gente, né, que gosta muito de Chesterton e que lê Chesterton ainda hoje, e a sua conversão teve um impacto gigantesco, né? Porque e ainda tem, né? Tá influenciando ainda os nossos dias, assim. E quem não gosta de ler Chesterton, é agradável, cara, é agradável demais. Você lê o Chesterton, você fica maravilhado, né? Mas eu acho que o Chesterton, ele captou o problema central que leva a todas essas conversões ali, né? Que é o ponto do Peirce no livro. Ele disse o seguinte: olha, nós estamos buscando aqui uma espécie de modernismo, né? Uma espécie de mundo moderno e de progresso, etc. Mas há um problema, eu não sei direito o que é, mas há um problema. Né? E ele descobre o problema. O problema é o seguinte: isso aqui não é a heterodoxia que a gente quer muita heterodoxia, mas a verdadeira heterodoxia é a ortodoxia, como ele escreve no seu Ortodoxia. Entende? Ou seja, quando eu estava dando os últimos traçados lá, na minha doutrina herética e tudo mais, o que eu encontrei foi a ortodoxia. E o problema do mundo moderno, então, por Chesterton, que ele percebe, e que esses autores estão percebendo, é isso. O problema do mundo moderno não é que ele não é moderno. Ele é muito antigo. E são simplesmente heresias antigas que estão vindo à tona novamente, e que o tradicionalismo, o catolicismo clássico era aquilo que de fato era moderno, que de fato é heterodoxo para o mundo contemporâneo, o mundo moderno, entende? E que arrasta um coração, não é devoto à verdade. Não tem como. Você não sai ileso de um contato genuíno com a verdade. Né, Lucas? É isso aí. É interessante, né, que até não sei se para todo mundo ficou muito claro essa questão, assim, não sei o quanto dos ouvintes têm tanto contato assim com essas obras do Chesterton, enfim. Mas quando o David fala que né, o tradicionalismo, o catolicismo, de fato, que é a novidade, que é a modernidade, e que o resto são heresias antigas, é aquele ponto de que a vinda de Cristo, né, e o aderir a ele é algo tão disruptivo para aquele mundo da antiguidade, pro abandonar de tantos pecados e tantos maus, que o que a gente vê hoje é uma volta àquilo que era antes de Cristo, né, com a modernidade. Então, eles só não perceberam que eles deram a volta, abandonaram o que era bom e estão voltando para o que é ruim. Então, e aí esse é o ponto central do tipo, peraí, mas vocês estão voltando a cometer erros que já foram vencidos, já foram
né, já foram derrotados e largados há muito tempo. Por que vocês estão voltando para isso, né? Onde vocês se perderam? Peraí, acordar, vamos perceber que o que tem de bom, né, é esse catolicismo, é esse tradicionalismo que vocês estão querendo abandonar. Então, esse eu acho que é o ponto central né, de que vários desses autores perceberam. Então, que aí entra muito que tem um outro inglês moderno, bem mais moderno, mas que é que todos os caminhos levam a Roma, né? Que, quando você vai e descobre que, né, tá lá o que você busca, né? Exatamente. Exato. E pensar, como o David falou, né, do Chesterton, né, mas tantos outros autores aí, como que essas conversões, né, porque eles não são só simples pessoas que se converteram, né, mas são grandes pensadores ali da sua época, grandes escritores, enfim. Então, o impacto que essas conversões, né, elas trouxeram ali para a literatura e para o pensamento, né, para o pensamento Exatamente. moderno mesmo, né. E para a sociedade, né? Pra Que sociedade. arrastou outras pessoas, com certeza, né? E causou escândalo, né? Para muitos lá. E arrastou outras pessoas. Pra sua época, né, causou muito escândalo e até hoje tem arrastado, né. Exatamente. Então, exatamente. esse é interessante como a gente não pode negar, mas o papel fundamental, né, da fé na literatura moderna, né, como ela consegue entrar, assim, na literatura moderna e a gente consegue, e esse reflexo ele vem até hoje, né. Sim. E que na verdade vira uma guerra do imaginário, né? Como o documentário, não é para fazer propaganda, mas de fato vira. Sim, sim. Esses autores aí estão tentando, por meio da literatura, meio que resgatar, fazer um... Não é exatamente esse o projeto deles, ó, é claro, né? Mas a conversão deles leva a isso, a esse resgate do imaginário, né? Não tem como. Isso quer dizer que você tem que escrever histórias puritanas e... Não é esse o ponto. Você pega, por exemplo, uma escritora americana, católica também, que morreu de lupus, Puxa, falhou o nome dela agora na cabeça. Flannery O'Connor, né? Sim. A Flannery O'Connor, os contos dela são caracterizados, as histórias dela são caracterizadas como grotescas, né? Ou muitos a classificam como gótico grotesco, uma coisa do tipo assim. Não é esse daí que tá pra sair um filme sobre? Sobre ela? Se eu não me engano, dá pra sair um filme sobre e Eu não sei. o Kevin Bacon, ele é o produtor e quem vai fazer a O'Connor vai ser a filha da... Como que é o nome daquela atriz que fez Kill Bill? Não sei se vocês lembram. Que fez Kill Bill. Como que é o nome dela? Esqueci. A filha dela, que participa do Stranger Things, sabe? Então, aquela menina lá. Eu vou até pesquisar pra não... Uma Thurman, né? Uma Thurman, exato, uma Thurman. Entendi. Não sabia. Mas então, a Flannery O'Connor, se você pegar lá os contos dela, né? Eles são contos que são, tipo, cotidiano grotesco do sul-americano, entende? Mas que tem um pano de fundo da graça agindo assim, absurdo. Mas numa coisa racista acontecendo num ônibus, por exemplo. Entende? Ou seja, ela não tá falando ali de tipo, pecado da carne e não sei o que, não é isso, né? Não é esse o ponto. Mas ela não tá falando de imoralidades também. Não tá falando de coisas que são intrinsecamente imorais e más, né? Obviamente, esse é o ponto. Mas que onde abundou o pecado, tá superabundando a graça. É esse o ponto da O'Connor, né? E que ela traz muito na sua literatura. É maravilhoso, cara. Sim. É o Ethan Hawke, tá? Não é o Kevin Bacon, não. Porque os caras se parecem um pouco. O Ethan Hawke que tá... Que é o pai da menina, aí. Então. Mas vai ser exatamente. Vai ser um filme de algum conto dela ou da história dela? Não, vai ser a história dela. Que então, legal. Então ele quer... O nome do filme é Wild Cat. Muito bom. Mas Só não sei quando isso. que vai sair isso aí, mas... Deixa eu até... enfim.
É isso aí. Aguardem que em breve teremos mais saindo. informações sobre esse filme, mas vai sair. E a ideia dele não é trazer essa visão. Tanto que ele deu uma entrevista pro bispo. Como que é o nome daquele? Aquele bispo famoso lá, o americano. Qual deles? Que tem um canal no YouTube que, tipo, faz Barrow. bastante entrevista. Isso, Robert Barrow. Barrow. Ele deu uma... Isso, depois procura lá no YouTube. Ele deu uma entrevista, ele e a filha dele, né, que vai fazer a protagonista, né, a principal. Eles deram uma entrevista pra ele. Também tem lá, também, se... Como é que chama a escritora? Flannery O'Connor. É isso Acho mesmo, que- a White Cat acompanha a vida da escritora Flannery O'Connor enquanto ela lutava para publicar seu primeiro romance. Ah, que legal. Esse é o filme, essa é a sinopse do filme. Tanto que Legal. teve até umas críticas, a galera já criticou, mas ela era antissemita, umas paradas assim, entendeu? Tipo, sempre tem isso, né? Ah, Mas cara, enfim. galera é Achei tensa, cara. interessante. Produção de Cara, muito Hollywood bom, aí, bom. Muito bem, então estamos entrando agora nessa parte, né, onde o David aí vai falar um pouco sobre como foi o caminho dele, esse processo de conversão, certo, David? Você já Com certeza. comentou já meio que por cima em algum momento aqui no Bacon, mas a gente queria ouvir então, né, a história completa, como que se deu todo esse processo. Sim, claro, com certeza, né? Bom, acho que eu já, não sei se todo mundo sabe, né, mas eu fui ateu por 13 anos, né? Eu fiz nasci numa família que é católica, né? Ou melhor, que hoje a gente chamaria de católico do IBGE, né? Sim, sim. Nasci numa família que é católica do IBGE e pai e mãe, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, olha, é a mais pura verdade, eu não posso deixar de falar a verdade, né? Mas eu nasci numa família assim, fui batizado, graças a Deus, né? Fui pra Crisma e tudo mais. Mas logo depois da Crisma, eu abandonei completamente a fé, porque não via os exemplos que eu via de fé, a minha família era da minha avó rezando terço, mas não de frequentar sacramentos da igreja e etc, coisas do tipo. Então eu só via minha avó rezando terço lá e pra mim aquilo era uma coisa de senhora, né? De velhinha lá que ficava lá e tal. Então eu tinha abandonado. Ao mesmo tempo que eu tinha uma mente... Não tenho ainda, né? Mas uma mente bastante racional, né? Assim, de buscando uma justificativa racional. Eu não quero fazer um contraponto entre fé e razão, porque para mim não tem nenhum contraponto. Então, estou colocando essa questão racional, porque justamente foi por meio da razão também que aconteceu a minha conversão, e que a fé é muito mais racional do que a própria razão, né? Então aconteceu tudo isso, e eu abandonei a igreja, né? Aí o primeiro passo, né, obviamente, foi, não, eu não preciso da igreja. Vou viver a minha vida aqui, ler o que eu tenho para ler, não preciso da igreja. E foi isso que eu fiz. Larguei lá e tal, comecei a seguir a minha vida ali e tal. Bom, se eu não preciso da igreja, eu acho que eu não tenho certeza se Deus existe, não. Foi o próximo passo. Uma escada. Pisei nesse passo, não tenho certeza que se Deus existe. Até que, finalmente, eu professei o ateísmo. Eu disse, não, eu sou ateu. Deus não existe. Não há Deus nenhum. Né? E não faz sentido, isso não tem sentido algum e tudo mais. Só que tudo isso estava acontecendo em um período em que eu estava buscando... Bom, se Deus não existe, eu quero estudar e ir atrás de conhecer a verdade, aquilo que é de fato verdade, e aquilo que eu posso ter mais certeza no mundo, né? Eu estava buscando a verdade, tinha essa busca da verdade, né? E bem pujante em mim, bem latente em mim, que eu sempre estudei, né? Desde a quinta série, eu sempre estudava coisas por fora da escola e etc. Eu gostava de sentar e estudar e tudo mais. Então sempre estudei, sempre gostei de buscar a verdade. E aí, nesse período aí de ateísmo, isso também estava presente em mim.
né? Eu quero conhecer. E aí, ao mesmo tempo, né, que eu tava fazendo isso é importante ser comentado, porque tem uma coisa importantíssima que ocorre aqui, né? Então eu comecei a buscar a verdade, onde é que tá a verdade, né? Aí comecei a ler o Nietzsche, comecei a ler Sartre, comecei a ler Bertrand Russell, que tem o livro Por que Não Sou Cristão, comecei a ler Albert Camus, né? Um ótimo escritor, né? Mas ateu e que professava o ateísmo, né? E muita gente ateia, né? E esses caras, né? Nessa época também eu lia Bukowski, sabe? Lia esses outros autores aí estranhos, assim. E nessa época também, isso foi exatamente no ano 2000, né? Então eu tava com 15 anos, mais ou menos, por ali. Ia ser lançado o filme do Senhor dos Anéis. Então eu jogava RPG, jogava Dungeons and Dragons, jogava Vampiro à Máscara, jogava toda a linha da storytelling lá, eu era mestre e jogava. Então, nos bastidores, nesse submundo do underground, dos role-playing games lá dessa época, né, que não eram famosos, não tinha internet, né, cara, não tinha essa... Tinha internet, Nerd raiz. Exatamente. Tinha internet, mas não era essa internet como a gente conhece hoje. Para conectar, você tinha que ser depois da meia-noite, lá na discada e tudo mais, né? Para baixar uma foto de 1 mega levava a noite inteira, então era um negócio assim, horrível, né? Mas então, daí isso, nesse submundo do RPG, começou a ruminar a notícia de um filme daquele sobre o Senhor dos Anéis, daquele que influenciou todo esse universo do D&D. O D&D só surgiu por causa desse cara. Nós temos que assistir esse filme, nós temos que idolatrar J.R. Tolkien, entende? Eu tinha ouvido falar em 99 de Tolkien, mas não tinha lido, né? Aí em 2000 eu disse, vou ler Tolkien, né? E eu mergulhar no ateísmo. Ao mesmo tempo que eu estava lendo Tolkien, eu estava lendo lá o Nietzsche falando contra o cristianismo, entende? No Anticristo. Ao mesmo tempo que eu estava vendo o Frodo se sacrificar e largar tudo e ser uma figura de Cristo, eu estava vendo o Bertrand Russell lá falando porque eu não sou cristão, entende? Então essa tensão, esse conflito ficou presente ali na minha alma nesse período. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção esses caras, o Nietzsche, o Russell, né, o Sartre e tudo mais, eles me levavam, eu com a minha mentalidade muito racional, me levavam a uma conclusão só. Mas não tem motivo para eu viver. Acho que a única conclusão passível de racionalidade é o suicídio. Por quê? O que eu vou fazer? Essa era a conclusão que eu tinha chegado. Assim, não tem motivo. Se não tem nada depois, se não há nada, se não há nenhum sentido na minha existência e é tudo matéria e sem sentido algum, não tem. Se eu morrer agora ou morrer depois de deixar um trabalho como o Senhor dos Anéis aqui ou como esses caras deixaram, pouco importa. Entende? Então foi uma conclusão que caiu em mim. Isso me levou a um período de depressão, de fato. Eu caí numa espécie de depressão nessa época. Só que nesse momento, então, que eu estava nessa podridão da alma e com esses pensamentos suicidas, etc., o Tolkien estava lá, me cutucando, né? E aí eu lia o Tolkien e eu começava a sentir, por um lado, mergulhado em umas trevas, né, total aqui, levado por esses autores, e o Tolkien lá me mostrando o valor da amizade. E uma valoração, assim, infinitamente superior a qualquer outra coisa que eu lia lá naqueles caras. E aquilo me atraía, brilhava meus olhos. Eu, caramba, o que é isso? Aí o Tolkien me mostrando o rei que não quer governar, né? Aragorn. E eu vendo aqui, assim, Aragorn
E essa sua doação, né, à realeza, e etc, tudo aquilo, caramba, cara, o que é isso, entende? Frodo se sacrificando completamente, abandonando a sua vida completa e se sacrificando pelo outro. Então, esses valores, essas figuras de Cristo, que depois eu vir a saber, né, estavam lá naquela obra literária, e que estavam impactando e mexendo no meu coração. E, de fato, me resgatando num momento de trevas. Né? Mas beleza, superei esse momento de trevas aí nesse período. E aquele anseio pela verdade continuou. Desculpa aí. Aquele anseio pela verdade continuou, estava lá, presente em mim. E o Tolkien, aquele impacto profundo que o Tolkien causara na minha alma, me marcou pro resto da vida. Né? Me marca até hoje. Só de lembrar daquele período, eu já, como vocês viram na Guerra do Imaginário, lá eu começo a lacrimar, né? Eu não vou falar muito aqui, que senão eu não quero lacrimar novamente. E aí, eu nessa anseio pela busca da verdade, pela verdade, né? Na busca pela verdade, disse, bom, onde é que tá a verdade, então? Tá bom, eu vou dedicar a minha vida, não vou me suicidar, não é isso e tal, porque meus familiares, a minha mãe, na época, junto com aquilo que eu lia em Tolkien, né? Com a valoração que era dada para pessoa, para as outras pessoas, etc., a minha mãe se fez presente e me mostrou essa valoração. Mas eu preciso buscar a verdade, então onde é que tá? Onde é que ela tá? E eu achava que ela estava na matéria, na física, né? E eu resolvi, então, bom, vamos fazer uma faculdade de física. Se a verdade tá aqui, tudo que existe é físico, é matéria, eu vou fazer uma faculdade de física. Só que daí o que aconteceu? Eu disse, olha, poxa, eu vou fazer uma faculdade de física, e ao fazer essa faculdade de física aí, eu preciso de uma boa base de matemática para entrar nela. Então vamos fazer matemática antes, né? Uma graduação em matemática antes, que daí ao fazer essa graduação em matemática, e depois eu só pego as matérias de física lá e faço essa segunda graduação em física e taco a minha carreira ali na física, né? Meu sonho era estudar astrofísica e mecânica quântica, assim, sabe? Ser um Stephen Hawking da vida e tudo mais. Aí com ateísmo cientificista, assim, de incomodar, assim, meus amigos cristãos, coitados, cara. Na época, assim, enchia a paciência, né, deles, muito chato mesmo. Bom, calhou que eu entrei na matemática, né? E já no primeiro semestre de matemática, eu comecei lá, meu curso de matemática, etc. E me apaixonei. Poxa, a verdade não tá na física. A verdade tá aqui. Né? Eu cheguei à conclusão. A verdade tá aqui. Porque aqui, uma certeza, o teorema de Pitágoras aqui, que eu tô vendo, em geometria, cara, ninguém contesta isso. Aqui tá a certeza absoluta. Aqui tá aquela verdade que eu buscava. Né? E eu, caramba, cara, vou ficar aqui, cara. Não vou, porque não é física, cara. Física lá é um negócio tudo incerto, é tudo provável, sabe? Probabilístico, né? Mecânica quântica. E o que eu vou fazer lá, cara? Não, o que é isso? Vou ficar aqui. Porque aqui tá a certeza que eu busco. E de fato eu fiquei na matemática. Aí foi passando o semestre, o primeiro semestre, o segundo semestre. No segundo ano, ou no segundo semestre, não lembro exatamente a data ali, no final do segundo semestre, ou começo do segundo ano, eu resolvi ir na filosofia fazer uma disciplina de fundamentos da matemática. Ou melhor, uma iniciação científica em filosofia da matemática. Né? E veja, a matemática, como é que ela funciona? Como é que eu fui descobrindo lá que ela funcionava? Beleza, eu tenho certeza aqui do teorema de Pitágoras, né? Agora, para esse teorema ser uma certeza absoluta, aquela certeza que eu buscava, né, que a minha razão buscava, ele precisa partir de uma base, que são chamados axiomas. Então, na matemática, você tem um conjunto de proposições, que são axiomas. Para cada teoria matemática que você pegar, ela é axiomática. Então, ou seja, você vai ter um conjunto de proposições, que são axiomas, que a gente não demonstra, a gente aceita como verdade. Aceitando esses axiomas como verdade, eu construo outra teoria. Então, na geometria euclidiana, se você pegar os elementos de Euclides, haverá um conjunto de definições primárias lá,
e um conjunto de postulados, os famosos 5 postulados de Euclides, e que a geometria toda é construída em cima disso. Aqueles postulados, eles não são demonstrados, eles não são provados, eles são aceitos como autoevidentes. E eu percebi isso e disse, cara, não, peraí, como assim? Não, quero autoevidente? Que negócio é esse de autoevidente? Não, isso aqui tá meio estranho, né? Cadê aquele choque do teorema de Pitágoras que eu segui lá? Porque quer dizer que ele precisa de algumas coisas antes pra chegar nele, assim. E essas coisas, onde é que elas são fundamentadas? E aí foi aí, nesse estudo, realmente estudando isso, e claro que assim, aqui eu tô sendo bem breve, porque isso é um tratado bem teórico, né, sobre a coisa, assim. Mas eu percebendo, eu conseguia chegar numa proposição e entender o seguinte, basicamente é que abaixo desses axiomas havia um absoluto vazio. Não existia para mim na época lá, essa de autoevidente. Não tinha nada que sustentava isso aqui embaixo. E quando eu olhei aqui para baixo, eu vi o abismo, né? E aí, cara, foi um segundo impacto e eu, meu Deus, acabou, entendeu? Acabou. Aquela certeza que eu buscava, ela não é possível. Então eu tô ferrado. Acabou. Isso aqui não dá, porque se eu tenho um teorema matemático aqui e ele é a certeza absoluta, cara, acabou tudo aqui. Isso aqui para baixo não tem nada. Isso aqui tá sustentado no vazio. Se eu quisesse mudar esse conjunto de axiomas aqui, eu mudaria ele e teria uma outra coisa, uma outra matemática completamente diferente. Por que esses aqui são os verdadeiros? Não tem nada sustentando ele, não tem esse negócio autoevidente. Pode ser um engano a autoevidência. Isso é assim que eu pensava. Eu cheguei a essas conclusões por meio do estudo da lógica, né? É assim que eu pensava lá na época. E, cara, aquilo me deu uma abertura metafísica. Caramba, então há alguma coisa a mais, algum sustentáculo para essa realidade material, que caso contrário, essa realidade material, que fundamentalmente seria matemática para mim na época, ela se esvai, ela cai, ela desmorona, e desmoronando ela, eu desmorono também, né? Então não dá. Eu tive uma abertura metafísica. Tá bom, então vamos procurar essa abertura metafísica. Foi a graduação passando, e eu comecei, então, a ler coisas mais relacionadas à metafísica e a religiões, né? Aí fui lá, busquei taoísmo, e meu coração não era preenchido, não conseguia enxergar a verdade ali. Aí busquei hinduísmo, né? Budismo, etc., estudando as proposições dessas religiões, etc., e não conseguia encontrar a verdade ali. Cara, assim, fiz toda uma trajetória desviando do catolicismo, que era a minha religião de berço, né? Buscando nessa abertura metafísica, eu fiz toda uma trajetória longe daquela minha religião de berço, né? E fui indo. Aí, na altura, comecei, por influência de uma pessoa, na época, né, a frequentar a missa lá, a igreja. Disse, não, então vamos na igreja, vamos ver o que é isso. Cara, eu fui lá, eu vi um circo, né? A minha razão não conseguia aceitar aquilo. Eu disse não. Uma por causa do jeito que o rito mesmo estava, a coisa acontecendo, parecia uma festa, um encontrinho de Church of Nice, assim, sabe? E eu, caramba, cara, isso aqui é muito bobo, é muito bobinho, entende? Não tinha aquele apelo ritualístico e estético pro meu coração, que o meu coração necessitava na época. Então, não dá, né? Isso aqui e tal. E eu fui indo 1, 2, 3 vezes. Fiz Aí eu fiz uma coisa que foi um pouquinho mais profunda, que foi aquele Caminho de Espiritualidade de Santo Inácio. Não sei se vocês já viram algum folhetinho em algum lugar por aí, né? E aquilo foi um pouquinho mais profundo, meio que um tratado de oração, etc. Mas ainda assim não deu certo, né? Eu não conseguia me converter, né? Esse era o ponto. E eu tava buscando racionalmente justificação. Comecei a ler ali algumas coisas de outros autores aí nessa época, Chesterton, né, e tudo mais. C.S. Lewis, né, e tudo mais nessa época, mas não tinha dado o passo necessário. Aí vem um momento crucial, né?
aquele momento turnover, assim. Numa noite, né, 31 de maio de 2011, foi 31 de maio de 2011, eu tava num quarto, muitas coisas tinham acontecido na minha vida, nessa abertura metafísica, nessa busca pela religião, né, que eu não conseguia encontrar, não conseguia dar o passo. Mas numa noite eu tava lá e muito mal, né, profundamente abatido por circunstâncias pessoais que estavam acontecendo. E aí eu comecei, né, eu tava num quarto sozinho, e nesse quarto tinha uma Bíblia, né, aberta do meu lado, que não era minha, tá? Essa Bíblia não era minha. Ela era uma Bíblia, imagina uma Bíblia cheio de marca-página, assim, sabe? Marca-página, marcadores, etc, pra tudo que é canto. Tá. E eu, naquele momento de escuridão que se assemelhava muito com aquele vivido lá atrás, na época que o Tolkien estava me resgatando, né? Ou seja, a figura de Cristo estava me resgatando lá naquele momento de escuridão. E eu comecei, no momento de desespero, me lembrar daquilo e berrar, realmente gritar, né, por esperança, assim, e dizendo, por favor, né, se você existe mesmo, eu quero dar esse passo, mas eu não consigo, me resgata. Eu consigo berrar, assim, me resgata, e berrando assim mesmo. Não do jeito que eu tô falando aqui, berrando mesmo. Imagina uma pessoa desesperada, que tá no poço mesmo. E aí eu peguei essa Bíblia, minha mão, na minha cabeça, minha mão foi pro lado simplesmente assim, num bidê. Pegou essa Bíblia, cara, abriu, assim, e eu assim, bom, é agora. Então, você é o Tolkien me salvando aqui novamente, entende? Vai ser agora, assim, porque eu não sabia que era a figura de Cristo ainda, né, mas eu quero aquilo lá, sentir aquilo lá de novo, e é aqui que vai ser a salvação, vai estar me salvando. Eu abri, olhei pro lado do lado esquerdo, aqui. Caramba, cara, você nem acredita que tá escrito aqui sem querer no que eu abri. Depois eu leio aqui pra vocês, né, mas caramba, impressionante. Eu abri no lado esquerdo, e no lado esquerdo aqui, não tinha nada, né. Nada, assim, absolutamente nada. E eu fechei, olhei para aquilo, assim, pequeno desespero, chorando, mas assim, chorando desesperado. Fui fechar aquela Bíblia e jogar pro lado e disse, não, realmente eu não vou conseguir dar esse passo jamais, e tô aqui no poço. Aí, o lado direito aqui, quando eu fui fechar, ele meio que se destacou, assim. A minha cabeça, a minha imaginação, a minha memória é disso mesmo, de palavras em alto relevo. Se destacaram, vieram para cima. E lá tava Jeremias 15:19, cara. Tem até hoje aqui, vou até pegar para ler na íntegra para vocês. Na tradução que tava lá para mim, né, dizia algo como assim, portanto, assim diz o Senhor, se tu te converteres, então de volta eu te trarei, para estares diante de mim. E se apartares o que é bom do que é mal, serás a minha boca. Eles se tornarão para ti, e tu jamais se voltará para eles. Cara, na hora que eu li isso aí, eu pedindo por conversão, né? Assim, eu senti o Frodo me carregando nas costas, ou o Frodo não, o Sam me carregando nas costas e me levando e me trazendo de volta da escuridão do anel, assim, né? Cara, meu Deus, eu caí de joelhos. Naquele momento eu senti a paz total, né, de uma conversão. Assim, caramba, Deus existe. E esse passo eu vou dar. Entende? Ele veio me resgatar aqui. E eu senti exatamente aquilo ali. A minha alma foi preenchida. Tudo fez sentido. Toda a minha vida passou diante de mim, num instante, de fato.
tudo fez sentido. Ao mesmo tempo que toda a minha vida passou diante de mim naquele instante e tudo fez sentido, e eu vi a graça profunda agir na minha alma, aquele instante passou. No momento que ele passou, eu caí de joelhos na cama, sentindo o peso do pecado. E eu, cara, eu preciso de um padre, preciso de um sacerdote, imediatamente, para conversar, para me converter, para me confessar. E aí eu comecei a mandar mensagem para um monte de amigos lá na época, dizendo, eu sei que você frequenta a igreja, precisa de um sacerdote, etc, etc e tal. E graças a Deus me indicaram um sacerdote bom, muito bom, que eu tenho contato até hoje, inclusive ele é meu confessor aqui. E me indicaram esse sacerdote, e eu fui lá, né? E ele disse assim, o meu conhecimento de catolicismo nessa época, em 2011, ele estava muito raso. Eu estava buscando as religiões, todas as outras religiões, menos o catolicismo, não se esqueça. Então, o meu conhecimento de catolicismo era absolutamente raso. Não conhecia quase nada de catolicismo. E aí eu fui lá conversar com esse padre, né? E disse, olha, padre, aconteceu isso, e eu preciso me confessar. Aí ele, David, você sabe o que é o sacramento da confissão? Não, a voz dele é bem assim. Se ele tiver, padre Flávio, se você estiver escutando esse podcast aí, olha, é assim que você fala, pode perguntar pra todo mundo. E é muito bom, continue assim. David, você sabe o que é o sacramento da confissão? E eu... sacramento? O que é isso? Como assim? Sacramento? Daí ele... Aí a gente conversou um pouco e ele percebeu que eu não sabia nada de catolicismo. Ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte. Você vai pra casa, você lê esse livro aqui, tá? Ao ler esse livro aqui, depois de algum tempo, quando você terminar, você vem aqui e a gente faz uma confissão geral pra você e tudo mais, e etc. Aí ele me deu o livro A Fé Explicada, do Léo Treze, né? Clássico, né? Que eu recomendo pra todo mundo até hoje. E eu li, eu devorei esse livro, né? E ao devorar esse livro, A Fé Explicada, aí começou um processo genuíno de ir atrás da coisa, do catolicismo, de estudar catolicismo, argumentos a favor do catolicismo, da existência de Deus, etc, sabe? Sustentar racionalmente tudo aquilo que eu tinha dado passo e estava vivendo, né? E foi isso que eu fiz. Aí eu voltei lá depois de 3 meses, fiz a confissão geral e aí, pronto, tô aí nessa trajetória, né, até hoje, desde 2011, então hoje a gente tá em 2023, né, então 12 anos aí de estrada e que eu estou ainda em um processo de conversão. Nesse período, 2 anos depois de 2011, em 2013, eu estava no quarto da minha casa, eu tinha recebido a resposta de fazer o doutorado em matemática em Portugal e com bolsa, né? Só que aí me veio uma inspiração profunda dentro de mim. Não vou contar essa história aqui, que isso aí é para outro podcast, tá? Mas que faz parte da conversão. Veio uma inspiração profunda dentro de mim e essa inspiração era que, poxa, eu vou ser sacerdote. Eu tô sendo chamado a sacerdócio. Entende? E foi por causa de um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que me apareceu no YouTube lá do nada, assim. Eu tava lá no YouTube e apareceu um vídeo do Padre Paulo Ricardo sobre a vocação, cara, do nada. E aquilo ali me despertou, assim. Eu fui até o banheiro lavar meu rosto na época, porque eu não tava acreditando naquilo que tava acontecendo ali, né, desse chamado que eu tava sentindo. Eu vou ser sacerdote. Daí o que eu fiz? Eu tinha bolsa de doutorado já, né, o doutorado aprovado. Então o que eu fiz foi o seguinte, olha, eu vou para a Europa, lá vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. Nesse caminho de Santiago de Compostela, eu vou discernir de fato, Senhor, eu prometo para você, vou discernir de fato, né, a minha vocação. E se é isso mesmo, o que você quer ou não. Eu fui até a Europa, cheguei lá em 2013, passou 2013 para 2014, o ano letivo lá é da metade do ano até a outra metade, né? Então, de 2013 para 2014, passou, não fiz o caminho. De 2014 para 2015 passou, não fiz o caminho.
2015 para 2016, passou, não fiz o caminho. 3 anos. Então eu tinha mais um ano só lá, na Europa. E eu lembrei muito, né? E nesse período, altos e baixos da vocação, né? Poxa, é isso mesmo, não é? Fiz um caminho de discernimento lá com um sacerdote, lá em Portugal, pra fazer isso e tal. E altos e baixos ali da vocação. Aí em 2016 para 2017, o último ano ali, né? Do negócio. Vou fazer esse caminho. Saí da porta da minha casa, uma mochila nas minhas costas, com tênis nos meus pés, que eu não amorteci, não fiz nenhum treinamento, pra nada, absolutamente nada. E saí de lá e disse, vou fazer isso aqui, vamos. Eu e um terço. Fui fazendo um terço o caminho inteiro. E sempre pedindo luzes pra minha vocação, né? No segundo dia, eu tirei uma foto lá de uma ponte de Portugal e do caminho, da setinha lá amarela, famosa, né? E tal. Uma menina comentou isso, foi no Instagram, tinha Instagram na época. Uma menina comentou lá dizendo que estava interessada e que queria saber mais sobre o caminho. Eu comecei a conversar com essa menina. Lá e dar informações do caminho de Santiago, isso, tal. Bom, passou o caminho. Não era vocacionado. Deus me deixou muito claro isso, não era vocacionado. E eu terminei o caminho em setembro de 2016, né? Em janeiro de 2017 eu estava me encontrando na Itália com essa menina que eu tinha conversado no Instagram e que hoje é minha esposa e a gente tem 3 filhos. Então o caminho de Santiago realmente serviu, né, para me mostrar a minha vocação. O que vai ter de gente querendo fazer o caminho de Santiago agora pra casar. É verdade. Vai levar até Santo Antônio. É verdade. É isso aí. Que bom. Tomara que o pessoal vá. Pô, mas basicamente é essa a história aí, né? Muito bom. Muito bom. Inclusive, falando do caminho, né, de Santiago, tem um padre amigo nosso e o João Felipe, que já gravou com a gente aqui também o podcast, eles vão fazer no ano que vem, né? Então, vai fazer uma peregrinação lá. O João Felipe, quem que é? O João Felipe Belo? Não. É um amigo nosso também aqui. Mas que ele mora na Bélgica e ele vai conduzir, e esse padre, que é amigo nosso, ele vai ser o diretor espiritual do caminho. Entendi. No ano que vem eles vão fazer isso. Fica aí já a propaganda, se alguém quiser, né? Eu vou convencer a Carol, a gente vai fazer um dia também. Nós dois de novo. Mas que legal, hein? Que história. Um monte de criança, hein? Um monte de criança, verdade. Que história, hein, David? Uma baita história. Uma baita história. Graças a Deus que aconteceu, né? Graças a Deus. Um dia tem que escrever aí. Sim. E é interessante isso que você contou, David, um pouquinho dessa história, porque eu tava me lembrando aqui de uma amiga minha, que ela sempre comentou assim, que ela via muito a graça de Deus acontecendo quando ela via uma conversão de uma pessoa que era uma pessoa extremamente racional. E aí ela brincava, né, porque eu, meu irmão, enfim, a gente sempre teve mais essa linha mais da razão. E a gente está muito acostumado de ver pessoas que se convertem, que têm uma experiência com Deus, mas muitas vezes através de um sentimento, ou através de uma tradição que passa de família, coisas assim. E aí ela falava que, uma vez ela comentou comigo assim, que chegava a expressão dela, ela falou assim, que brilhava os olhos dela de ver quando uma pessoa que era extremamente racional se convertia, porque ela via que era de fato Deus mostrando para ela, uma pessoa que buscava genuinamente a verdade. É como se Deus se revelasse, Deus tirasse o véu e se mostrasse para a pessoa que de fato busca a verdade. E como isso acabava arrastando outras pessoas, assim. Porque, por exemplo, a gente viu nesse podcast a conversão de vários autores que levaram a conversão de outros autores, e aí a sua conversão também, que pode levar a conversão de tantas outras pessoas que podem estar ouvindo esse podcast. Então, assim, a gente vê até, de certa forma, a misericórdia de Deus. Então, quando a gente busca, de fato, a verdade, Deus se revela, e através desse se revelar, ele também acaba levando outras pessoas a se encontrarem com a verdade, se encontrarem com ele, e é muito bonito de ver, né? E, assim, eu nunca esqueço do que ela falou, porque realmente ela tem razão. Deus, ele tá o tempo todo se mostrando pra gente, se revelando, se a gente, de fato, buscar
com humildade, com honestidade, que eu acho que é o que falta muito, infelizmente, na modernidade, é a humildade e a honestidade, né? Se a gente buscar de fato, a gente volta para aquilo. A gente comentou um pouquinho no começo do podcast que o problema da modernidade é que a gente está voltando às heresias antigas, então a gente volta um gnosticismo, a gente volta a tantas outras coisas. Paganismo. Né? Umas coisas assim. E por quê? Porque falta essa humildade, essa honestidade. E a gente vê na sua história, a gente vê também na história dos convertidos literários, na história de cada um aqui, que quando a gente busca de fato pela verdade, com honestidade, com humildade, a gente não tem outro caminho que não se encontrar com Deus, né? Exatamente. E foi assim, como eu falei, na minha própria história, isso aconteceu, né? Não teve como. E no meu caso, assim, eu que estava sendo teimoso, né? Ele tinha se mostrado várias vezes já, racionalmente para mim. E eu Mas a gente é assim, normal. Faz parte. É igual. Não é exclusivo seu, não, né? Quanto tempo desde da aliança com Noé até a vinda de Cristo? Quanto tempo ele precisou preparar esse povo para receber? Exatamente. Eu sou só uma manifestação da história que ele contou já, né? Então. A Divina Providência vem fazendo isso constantemente. Exatamente. Maravilha, né? Perfeito. Uma bela forma aí de encerrar esse episódio, né? Faça um caminho de Santiago, que ele realmente é casamenteiro. Essa galera que fica se inscrevendo em Tinder católico, Tinder não sei das quantas, vai fazer o caminho de Santiago. Caminho de Santiago, cara. Mas deixa eu perguntar, quanto tempo você demorou para fazer o caminho de Santiago? Eu fiz do Porto, né? Saí do Porto de Portugal e fui até lá. Eu demorei 13 dias. Foi rápido. Eu vi uma galera. Não sei quem estava vendo esses dias, quem queria viajar, né? Portugal e Espanha. A galera demora 2-3 meses pra fazer. Eu falei, caramba, é muito. São 3 caminhos, né? Tem vários, né? Na verdade, assim, da França. Isso, eu fiquei pensando, eu acho que eu não aguento, não andar isso tudo. Melhor eu tentar em Aparecida mesmo, primeiro. Fazer uma peregrinação pra Aparecida e depois a gente vai. Porque ir até a Europa pra não aguentar e parar na metade é pra acabar, né? Na verdade, o caminho ele começa na sua casa, lá no caminho de Santiago. Você vai. É sempre assim, como se você vai sair do Brasil, começa aqui. Aí você cai lá nos Pirineus, lá na França, lá e começa lá e vai embora, pega todo o norte da Espanha. Ok, vai de Portugal, tá ok, mas ele começa na sua casa, né? É muito impressionante. Muito bem, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, esse episódio mega especial, onde a gente falou aí da história de grandes homens, né, de grandes pessoas aí que viveram esse processo de conversão. Falamos um pouco sobre os males aí do mundo moderno e falamos também sobre um processo de conversão de alguém que sempre está aqui, né, o David. Então já tem tempos aí que eu queria trazer algum episódio que você pudesse dar, né, contar a sua história, né? Eu tenho certeza que a sua história vai tocar muitos ouvintes aqui, né? Muitos ouvintes vão, através dessa história, através da história do Chesterton, através de outras histórias também, né? Também vão trilhar esse mesmo processo, esse mesmo caminho, né? Não o caminho de São Tiago necessariamente, mas esse caminho pessoal mesmo de conversão, que, como o David disse, não acaba, né? Ainda está em processo de conversão. É ocorrendo, exatamente. Mas muito obrigado, viu, David? Obrigado aí por partilhar do seu conhecimento novamente, do seu tempo e da sua história. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina, é um prazer. Então agora fica a surpresa aí pro pessoal quando vai ser o próximo, né? A história do David não é um filme, mas eu dou um picanha bacon, hein? Muito legal a história de conversa. Verdade. Nota máxima aqui, nota 5. Ótimo. Mas tenho certeza. Foi um prazer, assim, só o recado final que eu daria, né? Que assim, na vida de todo mundo é o da Flannery O'Connor, né? Flannery O'Connor, uma vez ela falou que
uma espécie de oração, né? Uma espécie de clamor interior para Deus, que ela disse: Senhor, jamais me deixar esquecer de que eu sou apenas a pena que escreve as histórias na sua mão. E é isso, né? Nós somos simplesmente instrumentos. Eu não converto ninguém, só o máximo que eu posso fazer é não atrapalhar a graça na conversão dos outros, né? É isso, né? Exato, e ajuda, né? Você pode ajudar, e você tem ajudado, né? Não só aí com a sua história, mas também com a sua forma de viver, a busca pelo estudo, a sua família, né? Tudo isso, o trabalho, né? Tudo isso reflete, né? Essa vida, né? Essa vida, esse processo de conversão, essa vida entregue a Deus, a vida entregue a uma vocação, e com certeza... Tudo vai mudar, né? Tudo muda na sua vida, absolutamente tudo. E com certeza, David, tudo isso daí ajuda muitas e muitas pessoas, né? O seu trabalho ajuda muitas e muitas pessoas, a sua forma de viver ajuda muitas e muitas pessoas, isso eu não tenho dúvidas, né? É só ver as pessoas que te acompanham. que isso bom, já é... Reconhece a árvore pelos frutos, né? Enfim. Ótimo, mas, novamente, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui. É um prazer enorme. E também, né, agradeço aí o meu caro ouvinte, né? Você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.